Quando nós usamos um sapato novo pela primeira vez, geralmente ele nos causa um certo desconforto. Às vezes ele aperta um pouquinho, às vezes ele machuca em determinado lugar. E se ele estiver muito apertado, se estiver pouco confortável, ele chega a fazer um calo. Mas com o tempo, se a gente vai calçando aquele sapato, se a gente vai cuidando daquele calo, daquela ferida, a gente se acostuma. E depois de um certo tempo a gente se habitua, a gente se acostuma com o sapato melhor. Então o sapato usado é melhor, é mais fácil de ser calçado do que o sapato novo. Nós temos uma tendência natural a nos acostumar com as coisas, a transformar as coisas de modo que elas sejam um sapato velho, que a gente se habitua com as situações. E nós criamos hábitos bons, que são virtudes, e nós criamos hábitos ruins, que são vícios. E nós nos habituamos com as duas coisas, seja com os hábitos bons, com as virtudes, seja com os vícios. A tendência parece que é mais natural ainda a que nós nos acostumemos com o vício. É muito mais fácil ficar deitado no sofá descansando porque eu estou cansado, do que cumprir as minhas obrigações, fazer aquilo que eu preciso fazer. Ah, mas é só mais um pouquinho. Às vezes de manhã cedo para levantar é um custo. Olha, não, é só mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente vai se habituando com esse mais um pouquinho, com esse mais um pouquinho, e a gente vai se acostumando com essa realidade. O problema é quando isso se transforma numa prática na vida espiritual e na vida cristã. Quando nós nos habituamos mais com os vícios do que com as virtudes. Quando nós deixamos de reconhecer o perigo dos vícios e nós nos acostumamos tanto com eles, que eles parecem ser a regra geral. São os vícios que começam a ditar o que está certo, embora esteja errado, e nós vamos nos acostumando a isso. É mais ou menos o que vai acontecendo na nossa sociedade e no nosso tempo. E a primeira leitura, ela nos ajuda a entender essa diferença. Quando na primeira leitura o ímpio diz assim: vamos perseguir o justo, porque o justo nos incomoda. Vamos perseguir o justo, porque a maneira de viver do justo, ela se torna uma contradição para nós, porque nós já estabelecemos uma maneira de viver que se opõe àquilo que é a verdade. Não é mais ou menos o que nós estamos vivendo no nosso tempo? Não é mais ou menos a situação que nós vemos todos os dias, quando a verdade vai sendo substituída pela mentira, quando o certo, o justo, aquilo que é correto, vai sendo transformado em algo que é impossível. Então a gente vai aceitando outras propostas, a gente vai aceitando a mentira como verdade, a gente vai aceitando a enganação como se a enganação fosse a regra que deve ser vivida. E nós não precisamos ir muito longe, nós podemos olhar diretamente para as nossas atitudes, para o nosso comportamento. Nós falamos do roubo, mas nós pensamos nos grandes roubos que acontecem, naqueles roubos que acontecem de forma evidente, visível, que se tornam notícia. Mas e aquele roubo pequeno que acontece no nosso dia a dia? E aquela fraude pequena que acontece nas pequenas coisas que nós fazemos? Quando, por exemplo, uma pessoa chega para estacionar, não acha vaga em lugar nenhum. Ah, mas aqui tem uma vaga de idoso, uma vaga de cadeirante, é só um minutinho que eu vou colocar aqui, eu estou com pressa, e aí eu uso daquela vaga. Isso é uma fraude, isso é um roubo, mas a nossa consciência já não nos acusa, porque nós estamos tão acostumados com a mentira, com o engano, que aquilo parece natural. Vai fazer a feira, vai fazer supermercado, pega ali alguma coisa do supermercado e sai comendo. Ah, mas eu estou fazendo compras. Mas você pagou por aquilo que você está comendo? Não. Então isso é roubo, isso é fraude.
Ah, mas eu estou gastando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nossa consciência, adormecida por causa do pecado, ela vai instituindo uma nova maneira de ser. Claramente, as leis vão se transformando, as leis vão mudando, a maneira de ser vai sendo alterada, e o que era certo passa a se tornar errado. O que era verdade passa a se tornar um equívoco. E aqui nós temos uma nova verdade, aqui nós temos uma nova maneira de ser. É isso que diz o ímpio no seu coração. E o modo de viver dos cristãos se torna um problema. É cada vez maior o número de situações onde a maneira de viver o cristianismo, ela se torna incômoda. E ao invés de lutar pela nossa maneira de ser, testemunhar a nossa maneira de ser, o que é que nós vamos fazendo? Nós vamos dando passos atrás, e nós vamos aceitando as propostas, as ideologias como verdades, como coisas que estão certas, e nós vamos voltando atrás, tentando acomodar a fé na realidade do mundo. A fé vai se tornando um sapato velho, que já não machuca, que já não faz diferença, que já não caminha com certeza, com segurança, que já não dá mais nenhum problema, e aí a fé, ela se torna insossa. Nós, cristãos, nos tornamos insossos nessa realidade do mundo, e a proposta de Jesus Cristo, ela é muito clara. Assim como na carta a Tiago, existe uma clareza. Qual é o grande problema do mundo, que também vai entrando no nosso meio? É a luta pelo poder, a briga por saber quem é o primeiro, quem é o mais forte, quem é o que pode mais. E as leis vão sendo mudadas, os poderes vão sendo trocados, para fazer com que a mentira se torne a grande verdade do nosso tempo. E a fé precisa ser uma luz que brilha para iluminar estas trevas e dizer: a mentira não pode prevalecer sobre a verdade. Jesus anuncia o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, né? E isso causa um escândalo, causava escândalo naquele tempo, e continua causando espanto nos nossos dias, porque nós também olhamos para a cruz com certo desdém. Olha, nós queremos ser cristãos, mas não queremos enfrentar nenhuma resistência. Nós queremos viver a fé, mas não queremos incomodar ninguém. Nós queremos viver a fé, mas nós não queremos nenhum contraste com o mundo. Então a gente aceita todas as propostas como verdadeiras e vive a fé, parece que em torno de nós mesmos, sem a necessidade de um testemunho. E Jesus fala do mistério da cruz, a cruz que foi levantada como sinal de salvação para todo mundo. Os discípulos estavam muito preocupados, discutindo quem seria o primeiro. Não é essa a luta que continua até hoje? Quem é o maior? Quem está na frente? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ganhar isso ou vai ganhar aquilo? E para ganhar isso ou aquilo, vale tudo. E às vezes esse vale tudo também já entrou no meio de nós, já está no meio de nós, e nós vamos vivendo esta realidade com tranquilidade, sem que a nossa consciência seja afetada pela palavra de Deus. Não porque a palavra de Deus não tenha força para isso, mas porque nós estamos acostumados com o engano, com a mentira, e achamos que isso está certo. E aí Jesus toma uma criança, coloca aquela criança ali e diz: é necessário ser como esta criança, é necessário acolher a palavra, a verdade da palavra de Deus como essa criança. Ou seja, Jesus propõe um novo modo de vida, e o modo de vida que Jesus propõe não está de acordo com aquilo que é a proposta do mundo e das ideologias. E se nós não tivermos clareza disso, nós não entendemos o que é ser cristão, o que é ser católico. Não existem duas maneiras, dois modos de viver a fé. Ou nós vivemos a fé na sua totalidade, apresentada pelo Evangelho e o convite à conversão, ou então nós partilhamos da ideologia dos ímpios e nós caminhamos daquele lado, sem que nada nos incomode e não querendo incomodar ninguém, não querendo nenhuma responsabilidade.
Aqui está o problema: não querer testemunhar a nossa fé, não querer contradizer as realidades do mundo a partir do testemunho da fé. Não significa fazer guerra, mas significa fazer testemunho, dar um testemunho daquilo que nós acreditamos, naquelas situações que são as mais difíceis, que são as mais controversas. Não é simplesmente discutir, brigar, mas testemunhar, anunciar pela vida aquilo que nós acreditamos. Esta é a proposta cristã. E por isso Jesus vai chamar os discípulos e dizer: olha, se não for assim, não é evangelho. Se não for desta maneira, não é cristianismo. Se não for deste jeito, não é fé. É qualquer outra coisa, mas não fé cristã, e não seguimento de Jesus Cristo, que radicalmente nos coloca nesta exigência, não a transformação de fora, mas a transformação de dentro, a mudança de um pensamento, que sabe a distinção entre verdade e mentira, e segue a verdade. Por quê? Porque esta verdade, iluminada por Cristo, ela se torna clara, ela se torna objetiva, ela se torna luz para a nossa vida, e luz que ilumina a nossa vida, mas também ilumina o mundo e a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.